sua Rádio do Bem. Central 98. Pois é, já de volta com o Central 98 nessa manhã de terça-feira, dia 29 de janeiro. Você quer sair de casa sem se preocupar com estacionamento ou chegar ao aeroporto a tempo de não perder o seu voo? Conheça o TXS2, o aplicativo oficial dos taxistas de BH. Acesso aos principais corredores exclusivos, segurança, os maiores descontos da categoria e sem tarifa dinâmica. Baixe agora o TXS2, ele está disponível na Google Play e também na App Store. São 10h56 minutos. A gente continua falando sobre Brumadinho, a tragédia em Brumadinho, e a gente recebe agora o advogado Rafael Maia, especialista em direito constitucional e direitos humanos, para falar sobre os aspectos jurídicos da tragédia. Doutor Rafael, bom dia. Bom dia a todos. Seja muito bem-vindo ao Central 98. Não vai faltar serviço agora para advogado após essa tragédia. Muita gente querendo se orientar, querendo entender o que a justiça pode auxiliar neste momento, né? E nessa questão dos direitos também, né, Rafael? Direitos humanos. Na verdade, envolvem 3 aspectos de responsabilidade da empresa. Uma situação de responsabilização civil, e a indenização daqueles que sofreram danos, que envolve inclusive as relações trabalhistas. Uma responsabilidade administrativa da empresa pelos danos ambientais e uma responsabilidade criminal, que o membro do Ministério Público bem ressaltou aqui antes da minha chegada. Então, tem muitas questões a serem discutidas em decorrência do acidente. Bom, e a gente falando aqui, aproveitando até a presença do Rafael aqui, porque alguns advogados já foram denunciados, principalmente em Goiás, em São Paulo, aliciando vítimas. Isso é outra faceta do que vai acontecer agora também no pós-tragédia, né, doutor? É triste. Alguns colegas identificam na tragédia, na desgraça alheia, uma oportunidade de se promoverem. E a Ordem dos Advogados do Brasil tem um código de ética bastante rígido com relação a isso. A advocacia não é uma atividade empresarial, não é uma atividade comercial. A gente tem uma série de limitações para promoção, e aliciar a vítima é uma das infrações éticas terríveis mesmo, que não respeitam a dor do outro e que fazem do processo um instrumento financeiro para se promover. Na escala das operações, a gente sabe que as prioridades já estão definidas, é a busca por corpos, enfim, a compreensão exata da intensidade do impacto ambiental, humano, antropológico que isso vai causar. Mas na esfera jurídica, quais são as prioridades a partir de agora? A ação da coletiva, a visão coletiva e individual, em que prioridade se estabelece essa ação jurídica? Tem uma questão prévia, Paulo, que diz respeito à atuação estatal. Vocês falavam um pouco antes sobre a insuficiência de servidores na Agência Nacional de Mineração para realizar essa fiscalização, e eu falo com muita tristeza que o Estado não tem a menor capacidade, não tem a menor condição de realizar essa fiscalização. Primeiro, pelo número de servidores, e segundo, porque é difícil da gente assumir isso em 2019, mas nós vivemos de fato uma crise financeira que envolve o Estado brasileiro. A emenda constitucional do teto dos gastos públicos limita a contratação de servidores públicos. Porque o Estado não tem dinheiro. A gente pega em Minas Gerais, servidores públicos recebendo parcelado, 13º pago em 11 parcelas. Então, se a gente não mudar o paradigma do exercício do poder de polícia, que hoje só pode ser feito pelo Estado, a gente pode ter certeza que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, nós vamos estar sentados e conversando da mesma forma. Não tem como o Estado fiscalizar. Deixa eu compreender. Então, seria a criação de iniciativas das empresas, da vida privada, da constituição de tais fiscalizações que seriam reguladas pelo governo. Essa é a ideia central. Na verdade, funciona o seguinte: o Estado detém hoje o monopólio do exercício do poder de polícia. Envolve fiscalização, punição, controle de uma atividade privada, em benefício da coletividade. Então, o Estado é responsável por fiscalizar. E o Supremo já disse, lá no caso BH Trans, que não se pode delegar o poder de polícia para iniciativa privada. Só que o Estado não consegue. E a gente vive uma mentira. O Estado tem que fiscalizar e o Estado não tem como. Tem um projeto de lei no Senado que abriria a possibilidade do Estado delegar essa atividade fiscalizatória para iniciativa privada. Então, o Estado abre uma licitação para contratar uma empresa, para que essa empresa, com seus funcionários, faça a fiscalização. Porque não há dúvida que contratar uma empresa é mais barato que contratar um servidor. Por questões previdenciárias, principalmente. Então, e é uma mudança de paradigma. Hoje o Supremo entende que não pode. E aí, de novo, a gente vive numa mentira e numa angústia. O Estado tem que fiscalizar. Mas como? Se não tem gente? Como se não consegue contratar gente? Tem recurso para isso. Exato. Nós precisamos assumir
o Estado está quebrado. Financeiramente, a gente começa o ano de 2019 com um déficit, aí falando da União, de 170 bilhões de reais. Isso quer dizer, se o Estado pagar todas as suas obrigações, ainda faltam 170 bilhões para pagar as outras. E num estado quebrado, que não tem recurso para fiscalizar, não tem estrutura, não pode contratar para fiscalizar, esse estado precisa arrecadar. Então essa empresa para de produzir, é bloqueada a produção dessa empresa, não vai gerar impostos para o estado. Então a gente está num círculo meio estranho ali, que levanta dúvida, paira dúvidas em todos os setores, né, doutor? Justo. E isso vem ainda de encontro a um que eu costumo chamar de ciclo da tragédia no Brasil. A gente tem um desleixo da administração pública para algumas atribuições dela, às vezes por incapacidade, outras vezes por incompetência. Do desleixo vem a tragédia. Da tragédia vem a comoção geral. E uma série de ações são tomadas, leis são alteradas, pessoas ficam revoltadas, né? E depois a gente volta para o desleixo. A gente não se fala mais hoje de fiscalização de boates. Completamos ontem 6 anos da Boate Kiss. E nenhuma indenização paga até agora, Exato, nada resolvido. Na questão jurídica, que talvez seja um segundo pormenor, a vontade que a gente tem de punir, ainda está se discutindo se a competência é do tribunal do júri ou não. Então, a punição criminal, que é um desejo que muitos de nós têm, às vezes, até exagerado, ela está parada, porque algumas discussões são importantes serem discutidas, estão nesse ponto. Mas eu digo mais de novo a questão do Estado. O Estado se empenhou em começar a fiscalizar boates, fizeram caça às bruxas no início e pararam. É sempre um boom, né? A gente teve esse caso da boate, vamos fiscalizar todas as boates em outros estados. Pegou fogo no Museu Nacional, vamos fiscalizar todos os museus. E aí depois passa-se um tempo, a gente esquece até de cobrar o que tem sido feito nesse sentido. Como Mariana. Não falávamos mais em Mariana até semana passada. A gente meio que estava acomodado. A chaga abriu de novo. Exato. Porque a gente entra no ciclo. O Lucas está lembrando aqui que nós fizemos pontuais participações para a relembrança dessa tragédia de Mariana, e no último dia 5 de novembro de 2018, nós fizemos um programa especial, 1 hora inteira, discutindo o caso de Mariana. Eu, particularmente, não deixo essa luz morrer nunca. Maravilha. Eu cobri como repórter a Mariana no primeiro dia, cobri agora também Brumadinho no primeiro dia, e assim, é uma obrigação cidadã e profissional não deixar morrer nunca esses fatos. Mas a opinião pública passa batido, né? A gente falando da Boate Kiss, na época que explodiu lá a questão da Boate Kiss em Santa Maria, no sul do país, 200 e tantos mortos naquele incêndio terrível, aí lembrou-se do trem Caipira aqui em Belo Horizonte, outras tantas pessoas morreram também queimadas dentro de uma boate, o mesmo desenho, naquela época, aquela celeuma toda e aquela medida tomada a toque de caixa, não, vamos fiscalizar tudo, fecha tudo, abre tudo, não sei, sabe? E aí nada acontece, esquece, outra tragédia vem. Isso e a vida continua. Na né? própria produção, porque antes, né, para quem tá assistindo aqui nos bastidores, existe um trabalho de produção muito forte. Antes da gente sentar aqui e falar alguma coisa, a gente prepara esse material. E eu, o Lucas, pesquisando, o Paulo Leite também, sobre essa questão de Mariana, pra gente resgatar isso, trazer esse documentário, teve um período, assim, de cerca de 1 ano que a gente não encontrava nada. A gente falou, gente, as pessoas de fato pararam de falar da tragédia de Mariana. Será que não aconteceu nada nesse período? E a gente teve que ir atrás de fontes muito específicas para descobrir o que tinha sido feito no Ministério Público, como é que estava a questão das vítimas, porque realmente as pessoas esqueceram, a gente tentando resgatar isso, mas com esse buraco no meio. É claro que a ação preventiva não pode ser determinada pela lei. A ação preventiva é uma questão de consciência. Mas as leis podem ser alteradas no sentido de obrigarmos a ter uma consciência preventiva? Poderia, Paulo. E aqui eu vou até falar algo que talvez seja forte e que possa sofrer algumas críticas por isso. A gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente às vezes criminaliza a atuação política. Circularam aí no WhatsApp fotos de 3 deputados da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia que teriam votado contra um projeto de lei. E aí, a gente não pode esquecer que há uma boa parcela da sociedade, por incrível que pareça, que entenda que, de fato, tem que ter menos controle do meio ambiente. Há um projeto político nesse sentido. Boa parte das pessoas, se pega as redes sociais hoje, ou antes da tragédia, o IBAMA só atrapalha as empresas. Os fiscais do meio ambiente só atrapalham as empresas. Então, depois que tem a tragédia, fala lá, votaram contra. Volta tudo de novo. Mas votaram contra com base num projeto político e muitas vezes é referendado pelas urnas. E aí, eu acho que tinha que controlar o máximo possível, porque, de fato, o meio ambiente é importante porque envolve todos nós,
mas há uma parcela da população que votou num projeto que entende que os defensores do meio ambiente são um entrave para o progresso. É um pouco perigoso, às vezes, a gente criminalizar uma atuação política, e é óbvio que a gente sabe que tem outros fatores por trás disso tudo, mas acaba que não é muito justo às vezes, né? Bom, essa conversa que o doutor continua aqui, vamos só dar uma pausa para fazer contato com o Cristiano Junqueira. CJ, você está me ouvindo? CJ, bom dia. Salve, salve, Antonelli, um bom dia pra vocês, bom dia pra vocês do Central. Tô na Paulo Freire de Araújo, número 199, na sede da Autotruck, nesse belíssimo prédio. Tem aqui a matriz, a sede Autotruck, mas tem mini-sede, tem ponto de apoio, tem Autotruck no aplicativo, na palma da sua mão, tem Autotruck no 3789-1127. Tem Autotruck aonde? Na Geise, tá aqui, ó. No peito dela, camisa Autotruck, ela veste a camisa. Bom dia, Geise. Tem ação boa acontecendo hoje também, né? Bom dia. Tem sim, bom dia CJ, bom dia pessoal de casa. Tá rolando ação agora na parte da manhã, de 10 a meio-dia, ali na Pracinha da Glória, próximo ao Big Shop, e vai rolar também à tarde, de 3 a 5. Então, se você não conseguir passar lá agora, não tem problema, se programe, dá uma passadinha lá à tarde, pega o seu brinde, aproveita e faça uma cotação. Se não conseguir também, não tem problema, só ligar aqui no 3789-1127. Falou, tá falado, Praça da Glória, né? Praça da Glória não existe. Praça da Glória ali em Contagem, fatura brinde, vai lá, não vacila não, até meio-dia. Ah, não dá? À tarde tem. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. Valeu, CJ. Um abraço para você. Estamos falando sobre Brumadinho aqui no Central 98, acompanhando toda a movimentação. Até agora, números oficiais: 65 corpos retirados daquela lama ali, 279 pessoas continuam desaparecidas. E nós estamos com o advogado Rafael Maia, especialista em direito constitucional e direitos humanos, aqui no Central 98. E a turma está participando aí, né, João? Pois é, o Wesley Gastaldi tá com uma pergunta aqui para o doutor, que é o seguinte: ele tem um terreno em Vianópolis, onde ele cria animais e tem plantações. O terreno é às margens do rio Paraupeba, que já está contaminado nessa altura. E então ele está relatando aqui que não tem mais como usar a água para alimentar os animais, para irrigar a plantação, e quer saber se ele vai ter direito a reivindicar um ressarcimento, algum tipo de indenização pelos danos. A responsabilização civil e o direito de ganhar e receber uma indenização, ela depende de alguns fatores. Então, eu tenho que ter, em primeiro momento, um ato ou uma omissão, no caso ambiental, efetivamente, e um dano. Então, eu preciso ter um ato de alguém e um dano. E esse dano tem que ter relação com o ato, que é o que a gente chama de nexo de causalidade. Uhum. Então, no caso dele, especificamente, a gente consegue enxergar que, em virtude de um ato omissivo ou comissivo da empresa, ele está sofrendo um dano. Aí já entra a questão da responsabilidade da empresa. Exato. Sobre isso, né, doutor? Aí ele precisa procurar o Poder Judiciário para que a empresa seja responsabilizada. E é importante ressaltar que, no caso de danos ambientais, aquelas empresas que se aventurem a desempenhar uma atividade que pode ocasionar um dano ambiental, elas respondem objetivamente. Então, não tem nem que se discutir, nesse caso, se teve culpa ou dolo da empresa. Se eu consigo comprovar o ato comissivo ou omissivo e o dano causado por esse ato, a responsabilidade, ela é meio que automática. Diferentemente da esfera criminal, onde que, por natureza, é necessário se averiguar a existência do elemento culpa. Bom, vamos aproveitar a presença do Dr. Rafael aqui para falar de fake news, porque várias vão proliferando, aproveitando até esse momento de tragédia, de dor de muita gente. E tem uma aqui do decreto do FGTS, né, que tira a responsabilidade da empresa. Existe isso? É fake news, doutor? Isso é fake news. Na verdade, tem duas circulando por aí que eu recebi no WhatsApp. A primeira é essa. Esse decreto, ele estabelecia, o decreto que alterou outro decreto, regulamentava a lei do FGTS. Estabelecia as hipóteses em que eu posso sacar o meu FGTS. Uma das hipóteses em que eu posso sacar o meu FGTS é em virtude de um desastre natural. E aí, após a tragédia ou crime de Mariana, o governo federal publicou um decreto dizendo, olha, equipara-se a desastre natural o rompimento de barragens. E esse decreto, a única coisa que ele fez foi permitir que aqueles que sofreram danos em virtude do rompimento da barragem pudessem sacar o seu FGTS. Em nenhum momento esse decreto tira a responsabilidade da empresa. E como eu disse agora, ela é objetiva. Então, pode ser desastre natural, pode ser terremoto, pode ser raio, pode ser o que for que gerou o dano. Se foi por uma atividade que tem potencial de causar dano ambiental, a responsabilidade da empresa é objetiva, independe de dolo ou de culpa. Tá certo. O senhor falou dessa primeira fake news, tem uma segunda aí que tá circulando também. A segunda, que
é uma média fake news, é que fala da reforma trabalhista. Que fala que a reforma trabalhista limita. No caso dos trabalhadores, das pessoas que perderam vítimas, perderam parentes, né? O Código Civil estabelece uma ordem de herdeiros. E esses herdeiros teriam direito. Então, a princípio, a gente fala de cônjuge, ascendente e descendente. E, na verdade, a sequência é cônjuge, descendente e ascendente que teriam direito. Então, se eu sou cônjuge e eu dependo da renda do meu marido para compor a renda da casa, ou da minha esposa para compor a renda da casa, ou a minha esposa trabalha lá, a minha função era ficar em casa cuidando dos meninos, ela que arcava com todas as custas, eu posso pleitear uma indenização pelo dano moral da perda que eu sofri, que me deu um abalo psíquico, e pelo dano material gerado em virtude do acidente. E olha, meu marido, só minha esposa que trabalhava, e eu não tenho de onde tirar o sustento. Então a empresa pode ser condenada, olha, então durante 20 anos, enquanto o seu filho já adquirir a maioridade, você vai receber o equivalente ao salário dele uma vez por mês. Eu saí inclusive ali para falar com uma informação que recebi aqui, falando sobre os aspectos legais e até porque a demora na solicitação de cassação da liminar que retém o dinheiro da Vale, e até tem uma tendência aí sendo analisada, são alguns observadores discutindo aqui, de que essa demora é um sinal de que dificilmente essa cassação da liminar será concedida. O senhor entende assim também, não? Cada vez mais agora, atualmente, por conta da grande exposição de redes sociais, de comunicações, frente disso, em outras situações, em 24 horas, os advogados conseguiam derrubar uma liminar numa instância superior. Então, eu não sei se permanece esse valor de 11 bilhões, porque a gente está falando, pelo que li ontem, de cerca de 50% do caixa da empresa, e esse bloqueio talvez pode até inviabilizar a atividade da empresa em outros setores, o que seria prejudicial para todo mundo, inclusive para as próprias vítimas, mas eu não acredito que vai simplesmente levantar todo esse depósito, não. Talvez a própria resposta para a sociedade seria, olha, a gente precisa, e essa expressão tem sido repetida várias vezes, aprender com Mariana, e talvez Brumadinho seja um caso daqueles que fiquem de exemplo para todo mundo, né? Tentamos aprender com Mariana, agora vamos ter que aprender com Brumadinho também, né? Uma pergunta, que qualquer atividade que oferecesse risco tivesse um depósito em fundo de calção que garantisse ao Estado as despesas que teria pelo risco, claro, calculado a demanda e o tamanho do risco. O senhor vê como boa atitude essa criação? Seria um objeto de maior tranquilidade para a ação governamental e para, pelo menos, ter uma resposta preliminar mais rápida para esses desastres, para esses riscos que nós estamos vendo? Sem dúvida. A criação do fundo depende de lei específica nesse sentido, né? Mas, sem dúvida, se eu consigo previamente ter um dado, não no caso dessas grandes empresas, porque essas grandes empresas, todas elas têm um caixa muito voluptuoso, não é problema para a Vale fazer um depósito de 350 milhões de reais de uma multa. A gente aqui no Central 98, vamos acioná-lo mais vezes aqui no programa. Rafael, obrigado, bom dia para o senhor, viu? Eu que agradeço, bom dia a todos.